Depois de conhecer mais a fundo o conceito de agricultura familiar e sua abrangência, começa a nossa jornada pelo interior do país para conhecer iniciativas promissoras na área. Nossa primeira parada é a região do Pontal do Paranapanema, extremo sudoeste do estado de São Paulo. Famosa pela árdua luta do movimento de reforma agrária a partir do início da década de 1980, a região hoje tem mais de 6.000 famílias assentadas e serve de inspiração e modelo para muitos outros movimentos sociais. Segue conosco nessa jornada o professor Paulo Kageyama, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, pesquisador das áreas de agricultura familiar e segurança alimentar e idealizador de projetos de extensão na área de agroecologia. Um velho amigo dos nossos anfitriões na região. A grande vantagem, né? Você produz um pouco menos, mas gasta muito menos, né? Começamos nossa visita pela casa do Francisco, conhecido nas redondezas como seu Chiquinho, um dos parceiros do professor Paulo nos projetos locais de agroecologia. Integrante de um dos primeiros grupos de assentados a chegar por aqui, ele relembra como foi a luta pela terra e as conquistas de lá para cá. Em 96 nós recebemos o lote, irmão, esse lote aqui. E antes a gente já tinha trabalhado no emergencial, lá na Santo Antônio, aqui na Erondina, a gente tinha pegado os emergencial enquanto saía os lotes. E a gente ia plantando aqueles pedacinhos de uma quarta, meio alqueiro, até receber o lote. Essa casa o senhor começou a construir há quanto tempo? Tá com uns 2 anos mais ou menos. Até 2 anos atrás vocês residiam então? Era, lá e tinha um combinho ali que a gente fez de 4x4 no começo dela, de onde gerou ela para cá. Quer dizer que o senhor passou 6 anos na lona, depois um par de anos numa casinha pequena. Isso. E agora você está num palácio aí. Graças a Deus, né? Que bom. Fruto do trabalho. Fruto do trabalho daqui. É nosso tudo. Chegou a hora de conhecer o trabalho agrícola realizado pelo seu Chiquinho e seu filho Aderson dentro da proposta do projeto Café com Floresta, iniciativa de sistema agroflorestal do Instituto de Pesquisas Ecológicas com parceria e suporte técnico da Exalc. Um dos nossos projetos aqui, em cooperação com o IP, que é o Café com Biodiversidade, Café com Floresta. E é um sistema agroflorestal que junta, vamos dizer, planta de alimento, tipo café, abacaxi, fruteiras, junto com árvores que fornecem, vamos dizer, matéria orgânica, fornecem sombra para o café que é sombreado, né? A gente aprendeu muita coisa, né? Os projetos, a parceria que tem, os projetos, trouxe para dentro do assentamento, né? E desenvolveu, trouxe conhecimento para a agricultura familiar. Hoje, aqui é um exemplo disso, né? Aqui no lote do meu pai, assentado, tem aqui projeto Café com Floresta, né? É uma coisa inovadora para as pessoas que às vezes não tem esse termo. A gente fala isso aqui de SAF, né? Isso é o termo que a gente usa. O que é SAF, né? Então é uma junção de duas coisas, onde você traz os produtos agrícolas e junta os produtos agrícolas com a floresta. Então isso é SAF, que é o sistema agroflorestal. Você consorcia, né, produtos agrícolas junto com árvores, espécies nativas do mato. Você faz esse consórcio onde você pode plantar o café, onde você pode plantar melancia, uma abóbora, um milho, um feijão, né? Uma infinidade de produtos onde você pode produzir enquanto o café vai se formando e as árvores vai se formando, você vai produzindo isso para, né, para ser autossustentável, tanto para você como a segurança. A gente está falando de segurança alimentar, a gente vai falando disso, né? E aí isso vai se produzindo com o decorrer do tempo. Quando isso passa a ser o excedente, você passa a comercializar, né? Mas a gente pensa em si, primeiro na questão da segurança alimentar da pessoa que está inserida naquele lote. E aí quando você melhora essa qualidade de vida dele na segurança alimentar, que isso passa a ser excedente, aí a gente começa a pensar na comercialização desses produtos, né? Aqui é o palmito de novo, ó. Depois de provar o café produzido localmente e nos despedirmos do seu Chiquinho e família, continuamos nossa jornada pelo assentamento à procura de outras experiências na área de agricultura familiar e agroecologia.
Nossa próxima parada é a propriedade do seu Reinaldo. Em seu lote, a diversidade de culturas envolve guandu, banana, macaúba, feijão e diversas outras variedades em um mesmo espaço. Ele faz parte de outro projeto de geração de renda na agricultura familiar, o Projeto Macaúba. Então, seu Reinaldo, como é que o senhor ficou sabendo do projeto Macaúba? Pelos meninos aqui, o Gigante, o Elinho, falou, né, do povo que vinha de Piracicaba, para ver se dava andamento nesse projeto, se a gente interessava. Aí a gente falamos que sim, interessava e tal, e entramos na luta, aí muita gente aí classificou as pessoas que queria participar, aí não era todos que podia ser, tem uns que tem condições e outros não, então aí nós fomos classificados e estamos na luta aí, plantemos e o macaúba, as nativas, né, as frutíferas também. E o senhor gostou mais, vamos dizer, da macaúba, das frutíferas, da nativa, de tudo? Sim, de todas, né, a gente gostou de todos, porque tudo faz parte da agroecologia, né? Então, tem que ter a diversidade de frutas, árvores, né? E quantas espécies o senhor acha que tem mais ou menos ao Aí, todo? 24, 25 espécies, né? Puxa vida, 24, 25 espécies. Então, e essa diversidade é boa para ajudar a controlar a praga e doença? Controlar a praga, a doença e também fortalecer a terra, né? Que a gente planta, tipo o guandu, aqui a gente fala andu. Aí eu não cortei, mas todo mundo corta, poda, para fazer o adubo verde, né? Que é o adubo verde, mas tem outras variedades que a gente planta também, que é o mucuna, o labi-labi, a cotralá e o adubo verde. Então tudo isso ajuda a fortificar a terra, dar mais a comida da terra, né? Então aí não precisa usar nem adubo e nem agrotóxico, nem veneno. Agrotóxico, né? Não precisa. O senhor não tem usado nada de agrotóxico? Não. Nem adubo químico? Nem adubo químico. Só adubo verde? Adubo verde, o orgânico, né? Adubo orgânico? É. Ah, muito bem. E o senhor que ajudou, o senhor mesmo que escolheu as espécies? Foi, junto com os técnicos, né? Sim. Escolhemos as espécies de fruta? De árvore, né? Muito bem. Vamos lá ver então a área? O Aderson veio conosco. Sua atuação como consultor técnico dos projetos na região é resultado da capacitação dos filhos dos agricultores assentados para a promoção da autogestão do assentamento e a potencialização dos resultados nas propriedades. O guandu é que tá bonito, né? É, o guandu tá bonito. Cresceu bem. Tá bonito, já era para ter podado ele, até a gente tô com dó porque começou a carregar, produzir, mas agora tem que já podar ele, né? Já jogar no chão para fazer a massa. Cortar ele, ó. E já jogando na terra, na modo de dar comida para a terra. E por que você está fazendo isso? Então, porque esse aqui é o adubo para a terra, o adubo verde, né? Que dá mais proteína para produzir mais a fruta, né? O momento ideal de você fazer essa poda, como sugestão, porque ele estando verde, o que vai? Ele concentra todos os nutrientes que ele absorve da terra, ele concentra tudo aqui no fruto dele. Então esse é o momento ideal para você fazer essa poda, para você devolver tudo de bom que ele absorveu da terra, que ele concentrou aqui. Quando ele está nessa fase de florescente aqui E dentro. aí você devolve isso tudo para a planta novamente no chão. Quando você faz essa poda aqui, você vai devolver tudo isso para a terra novamente. Então essa fase é a fase mais adequada, então. Mais adequada para se fazer a poda. Bonito, né? Cresceu muitas espécies. A gente vai adubando a terra, lá a gente planta a fruta, a macaúba para o biodiesel e entre linhas, né? A gente planta aqui o feijão, uma abóbora aqui, né? Tem inclusive aqui o jacate da abóbora daqui, mas nas outras ruas tem. E assim, a gente vai produzindo aqui no meio da agroecologia. A curto prazo, o senhor planta então alimento. Isso, é. E a médio prazo, planta fruta. E a mais um pouco longo prazo, médio e longo prazo, plantaria a macaúba para o biodiesel. Para o biodiesel, exatamente. Então aí, vamos dizer, tem lucro o tempo todo, né? O tempo todo, é. Para o carvão, para o biodiesel, para o carvão, para ração para animal, né? Que é a massa do macaúba. Perfeito. Macaúba não é só
Não é só pro business, né? Vão ter vários objetivos. Para utilidade, né? A utilidade. Seguimos rodando pelo assentamento e agora vamos visitar a Dona Cida. A encontramos na lida do campo, limpando a propriedade para preparar novo plantio. Ela também produz café e fala um pouco da experiência. Quanto tempo faz que o seu Brás instalou aqui a área? Tem 8 anos 8 anos. do café, né? Do café. A gente café. começou a fez o plantio do café. E plantou café com árvores, O café com árvore, isso. café com floresta, né? Com floresta. E há quanto tempo que a senhora está colhendo já o café? Já tem 5 anos. 5 anos? Com 3 anos ele já começou a dar a primeira colheita. Sim. E a senhora nunca mais comprou café? Nunca mais comprei café. E o café é bom? Nossa, imagina. A senhora disse que o café é de melhor qualidade que o comprado? É de melhor qualidade. Eu torro em casa. Aí antes eu moía no moinho, né? Sim. Aí ele moía no moinho, socava no pilão. Aí quando chegou a energia, aí ele adaptou um motorzinho. E agora eu limpo no motor, tem a maquininha para limpar, depois que ele limpa eu torro. Aí depois coloco no moinho elétrico também e a gente moe, já moe de quilo, 2 quilos. Agora é uma facilidade, agora para mim E sobra café? sobra café, Dá para a família dá para a família. e ainda Os sobra? filhos, todos eles usam o café é? em casa, E- A minha menina mesmo mora aqui, ela compra café e deixa um pacote de café guardado, porque ela só gosta do de casa, né? Então ela é professora, não tem tempo de mexer com café, só eu que mexo. Aí ela usa em casa e é para nós. A Dona Cida é exemplo da presença forte da mulher na agricultura familiar brasileira. Segundo dados da Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presença feminina na gestão de propriedades que se enquadram nesse perfil é crescente ano após ano e exige, cada vez mais, políticas específicas de apoio, proteção e capacitação. Nos últimos tempos, existem muitos dados identificando os agricultores e as agricultoras familiares nos países, seja no Brasil, na América Latina e Caribe. Estudos mais recentes da FAO têm se preocupado em identificar não só o perfil da agricultura familiar no mundo, mas também tem dado maior atenção para a presença das mulheres no meio rural na América Latina e Caribe. Um documento recente que a FAO soltou ainda esse ano sobre o perfil das mulheres na agricultura familiar e Caribe, vamos dizer que elas são, por exemplo, de 8% a 30% responsáveis pelos estabelecimentos. E no Brasil, o próprio Censo Agropecuário, já de 2006, ele traz uma experiência bastante interessante de identificação, não só da agricultura familiar, mas de identificação das mulheres como chefes de estabelecimentos ou responsáveis por estabelecimentos na agricultura familiar. Os dados do IBGE representam em torno de 16% dos estabelecimentos tem como responsáveis as mulheres rurais. Então, assim, cada vez mais tem tido maior preocupação dos centros de pesquisas, de organismos internacionais ou de outros instrumentos de identificar não só numericamente a presença e a participação dessas mulheres, como identificar o perfil produtivo delas, a contribuição para o desenvolvimento rural, para a produção de alimentos, as suas principais atividades. E isso tem contribuindo não só para visibilizar a participação das mulheres no meio rural, que até pouco tempo pouco se falava disso, mas também para projetar um conjunto de políticas que são necessárias para a valorização do seu trabalho. Todo esse trabalho de promoção, capacitação e proteção dos sistemas de agricultura familiar é conduzido a muitas mãos. Comprometidas com a manutenção de uma agricultura familiar forte, as lideranças dos movimentos sociais locais e representantes dos institutos de tecnologia agrícola e promoção de iniciativas sustentáveis defendem uma produção de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. A coisa mais interessante que nós temos aqui no nosso país, toda a região, é a agricultura familiar, produzindo a maioria sem veneno. Isso que é interessante, que nós produzimos comida saudável. Isso das organizações, das associações, as cooperativas, grupo organizado, então cada dia se capacitando para chegar
ao orgânico, juntamente com as universidades, com a assistência técnica. Isso eu acredito que devia ter mais prioridade nos governos desse mundo inteiro e do nosso Brasil. Já há indicadores aqui no Brasil dizendo que é a agricultura familiar quem coloca 70% dos produtos alimentícios na mesa da sociedade. Bom, isso se serve para o Brasil, serve para o mundo, não é isso? Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós, apesar da sociedade hegemonizada pelo capitalismo, em que ele é totalmente, ou quase totalmente urbano, não é? Nós temos no mundo uma crise com isso, porque os indicadores apontam mais de 1 bilhão de gente passando fome. Que sociedade é essa que tem mais de 1 bilhão de gente passando fome, em contraste com mais de 1 bilhão de automóveis circulando, não é? Então, colocar o Ano Internacional da Agricultura Familiar pela ONU tem essa simbologia, esse aceno, esse gesto de que é preciso a humanidade repensar seu modelo de sociedade, seu modelo de produção, e priorizar, inclusive, a produção de alimentos e alimentos saudáveis, como tanto coloca em pauta os movimentos sociais do campo no mundo inteiro. O objetivo é desenvolver um tipo de agricultura, né, não tradicional, né, mas aquele que pode dar um pouquinho de padrão de vida melhor para os produtores, né? E dessa forma nós decidimos trabalhar na área de agroecologia, né? Não num sistema de agricultura tradicional. E nós temos uma população muito grande aqui, né, a ser atendida por esse modelo de produção, né? Então, inicialmente nós começamos tentando cumprir a meta, né, de reserva legal, né? E no processo de implantação da reserva, o objetivo nosso é ter um sistema que tenha geração de renda no processo de implantação da reserva. E nós entramos, então, no caso, com a parte de produção de hortaliças, frutas a curto prazo, né? Até no fim, o objetivo nosso é trabalhar com macaúba aqui, né, no Pontal, né, para a produção de biodiesel. Só que leva anos para começar a produzir, né? Algumas vezes acho que vai 7, 8 anos, né? Então, durante esse processo de implantação, nós trabalhamos com hortaliça e fruta, que é a nossa especialidade aqui, né? O IP, ele busca valorizar também muito a questão da cultura, né? Então, com esse projeto, buscar aspectos como resgatar as formas de produção que sejam de forma mais sustentável, né? Onde isso faz com que respeite os produtores e também respeite todos aqueles que dependem desse local onde vivem. Então, criar formas de produção que ela valorizem também os produtores, né? Isso usando menos agrotóxicos, usando ou um processo que a longo prazo você também retira todo esse uso de insumos externos, principalmente agrotóxicos, e fazendo com que essas áreas elas possam se equilibrar a longo prazo. E isso, consequentemente, vem acarretar numa produção mais saudável, equilibrando meio ambiente e produção nos assentamentos rurais. Saímos do Pontal com a impressão que os frutos da árdua luta pelo direito à terra, que se estendeu ali por tantos anos, começa a dar seus bons frutos, através do suor dessa gente simples, trabalhadora e muito acolhedora, que supre a mesa do brasileiro todos os dias. Mas ainda há um longo caminho a ser trilhado para que a agricultura familiar presente ali seja devidamente reconhecida e receba o apoio que merece. Voltamos para a estrada atrás de novas histórias para contar. E você continua conosco.